Simon disse com raiva que ele poderia ter conseguido trapacear no teste de demonstração, mas não o deixaria pensar que isso funcionaria no teste prático. Wayne estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por um golpe ensurdecedor de Ki-Jan. Todos ficaram surpresos com sua força, e ela mentalmente disse a Wayne que, como ele ordenou, o golpe dela tinha mais ou menos o mesmo poder que o dele. Wayne esqueceu completamente de impedi-la e respondeu que ela estava bem. Simon ficou muito bravo, e depois de um tempo, o teste prático começou. A essência do teste prático é a batalha entre os examinandos. Cada batalha dura 3 minutos, e cada participante tem apenas uma tentativa. Há apenas uma chance de demonstrar tudo o que ele é capaz em um teste prático. O fator de vencer ou perder para os oponentes não é considerado. Simon olhou para Wayne e perguntou se ele sabia quem era seu oponente. O examinador chamou Simon Patridge e Wayne Granado e os instruiu a se prepararem para a batalha. Simon riu e disse que pediu um pequeno favor à academia. Então, eles o colocaram como seu oponente. Wayne perguntou se isso não conta como trapaça. Simon perguntou se ele estava errado e que isso é uma celebração da justiça, onde ele revelará sua astúcia. Wayne pensou em como não parecer o vilão aqui. Simon disse que ele poderia gritar com todas as forças sobre a trapaça, mas ninguém acreditaria nele. Tal é a diferença entre suas famílias. Embora ele tenha passado no teste de demonstração, agora apenas a vergonha o aguarda diante de todos. Wayne respondeu que ele não teria tanta certeza disso. Será que ele pensa que pode se livrar disso? Simon disse que estava tão enfurecido com suas conversas que ele quebraria todos os ossos dele. Eles ficaram um de frente para o outro e o examinador anunciou o início da luta. Simon estendeu a mão para a frente e desejou a morte a Wayne. Em sua mão estava uma pedra mágica com a qual ele dirigia a magia de explosão em Wayne. Um enorme jorro de chamas correu em direção a Wayne e ele perguntou se Simon usou um cristal mágico e qual era o trapaceiro. Ele sorriu e decidiu que então ele também não se seguraria. Ele usou uma grande barreira de gelo e conteve as chamas. Simon ficou surpreso e disse que não poderia ser. Ele caiu no chão e começou a recuar. Ness se aproximou dele e Simon disse assustado para não se aproximar. Wayne tocou seu rosto e disse para ele tirar uma soneca, após o que usou a maldição do tecelão e Simon desmaiou. Simon caiu no chão e um cristal mágico caiu de sua mão. O examinador disse que a luta acabou vencedor Wayne. O examinador notou o cristal mágico e anunciou que Simon Patridge foi pego trapaceando. Sua participação no exame de entrada está anulada. Os examinandos começaram a cochichar. Simon estava trapaceando? Será que ele realmente queria ser o primeiro neste exame? Acontece que Wayne ganhou honestamente. Wayne saiu da arena e foi em direção a Sophie, se perguntando o que havia acontecido com ele. Ele se aproximou de Ki-Jin e ela disse que ele fez um ótimo trabalho. Essa pessoa rude conseguiu sentir a diferença entre eles. Wayne sorriu e concordou, dizendo a ela para agir da mesma forma que fez no teste. Ela precisava focar no nível dele ao usar as técnicas. Seria ainda melhor se os ataques dela fossem um pouco mais fracos. Seus olhos se iluminaram e ela disse que entendeu e que ele pode contar com ela. Ele não disse nada e pensou que estava sendo atormentado por dúvidas vagas. Depois que a luta começou, ela usou um ataque muito poderoso e quebrou a arena. O examinador a declarou a vencedora e Wayne pensou que tudo estava como ele pensou. Com isso, o exame de entrada chegou ao fim. Depois de um tempo, no escritório do diretor da Academia Arcella, o diretor acariciou sua barba e leu informações sobre Wayne. Ele disse pensativamente que Wayne conseguiu conjurar um feitiço desconhecido e, ao mesmo tempo, não tinha nenhum grama de poder mágico. Não há evidências de trapaça de sua parte. Pelo contrário, ele descobriu outro trapaceiro. Ele sorriu e disse que Wayne era um espécime muito interessante. Ele acariciou sua barba novamente. Precisava falar com ele pessoalmente. 3 dias após o exame de entrada, Wayne estava de volta à Academia Arcella. Ele caminhou pelo corredor, se perguntando por que só ele foi convidado para uma conversa pessoal. Nem mesmo Ki-Jin recebeu tal convite. Ele bateu na porta e o diretor o mandou entrar. Wayne entrou e se desculpou pela inconveniência. O diretor olhou para ele e disse que ele deve ser Wayne. Ele sorriu e disse que era o diretor da academia, Halo. Wayne ficou surpreso, porque ele é o diretor da Academia de Magia e o mago mais forte do reino de Arcella, Halo Vistav. Ele é o criador de mais de 100 feitiços mágicos e é conhecido como o pai da magia moderna. Ele é o mago mais forte e grandioso. Se ele não soubesse disso, o levaria por um bom velhinho de bom coração. O diretor se desculpou por fazê-lo percorrer uma distância tão longa, mas ele estava ansioso para aprender mais sobre sua magia. Wayne pensou sobre sua magia, ou melhor,
sobre as técnicas de Onmyodo. O que ele deveria fazer? O diretor disse que não achava que fosse magia de jeito nenhum. Wayne ficou tenso e pensou que esse velho não era tão simples. Ele acredita que não tem chance de esconder as técnicas de Onmyodo dos olhos do maior mago do reino. Bem, ele não planejava esconder para sempre. Este é o momento certo. Ele suspirou e disse que o diretor estava certo. Ele não podia usar magia, já que não tinha poder mágico. Em vez disso, ele usava técnicas de Onmyodo. O diretor pensou por um momento e disse que nunca ouviu falar de algo assim. Wayne respondeu que era porque era sua invenção pessoal. O diretor perguntou: uma invenção pessoal com uma idade tão jovem? Ele se levantou da cadeira e disse que eles iriam ao trabalho. Um círculo mágico apareceu ao redor deles e eles entraram na arena. Wayne se perguntou se ele usou o espaço e trouxe 2 pessoas de uma vez sem nem mesmo conjurar o feitiço em voz alta. O diretor disse que tudo é muito simples. A magia que ele mostrou no teste prático, ou melhor, a técnica Onmyodo, seria mais correto dizer. Ele perguntou se mostraria a ele. Wayne disse que, se isso fosse tudo, por que não? O diretor disse que se ele entraria na academia de magia ou não dependeria do que ele mostrasse a ele. Wayne pensou que parecia que ele acabara de ser forçado a um 4º teste de entrada. Mesmo que ele seja considerado o mago mais forte do reino, ele já é um homem velho. Ele tentará não machucá-lo. Use as técnicas de Onmyodo de maneira adequada. De repente, bolas de fogo apareceram ao lado dele, que atacaram Wayne, mas ele repeliu o golpe. O diretor perguntou se ele ergueu uma barreira. Wayne perguntou por que ele atacou tão repentinamente. O diretor respondeu que ele estava muito relaxado, então decidiu animá-lo um pouco. Que ele não pense que ele é um simples velho. Ele acariciou sua barba e disse para ele dar o seu melhor. Wayne achava que era hora de mostrar a ele suas técnicas de Onmyodo. O diretor pensou que ele havia instantaneamente criado uma barreira protetora ao seu redor. Que jovem assustador, e ele nem mesmo atacou ainda. Ele sente a excitação como uma criança pequena. Wayne perguntou se ele é o mago mais forte e grandioso, e faíscas começaram a aparecer ao seu redor. O diretor confirmou suas palavras. Wayne disse que agora entende que ele tem esse título por um motivo, e que ele vai mostrar a ele o quão sério ele é. Após dizer isso, ele usou a técnica Onmyodo, chama fantasma suprema, e chamas azuis começaram a girar ao seu redor. Ele direcionou um enorme jorro de chamas em direção ao diretor, que ficou surpreso. Houve uma grande explosão, mas o diretor se teleportou e disse que foi perigoso. Dificilmente alguém poderia voltar disso. Ele retornou à arena e Wayne pensou que o diretor era muito mais forte do que qualquer Onmyoji do clã Tsuchimikado. Este mundo não é tão simples quanto parecia para ele. O diretor ofereceu conversar sobre como ele conseguiu esconder esse poder dentro de si mesmo. Wayne concordou e perguntou sobre o teste, se ele o passou. O diretor acariciou a barba e disse que ele passou no teste antes mesmo de começar. Wayne não o entendeu e o diretor disse que o exame que ele passou 3 dias atrás foi passado com sucesso e hoje ele o convidou apenas por interesse pessoal. Como essa academia mudará após sua chegada, ele mal pode esperar para descobrir. Wayne não pôde deixar de sorrir e pensar que esse é um velho astuto. Alguns dias depois, ele sorriu e disse ao seu mestre que eles finalmente conseguiram. Wayne disse com certeza. Kijin disse que eles foram realmente estúpidos ao apostar com o Sr. Wayne tão casualmente. Wayne disse que ninguém os forçou a concordar. Eles estavam satisfeitos com todas as condições e agora é hora de cumpri-las. Eles chegaram à porta e ele disse que eles haviam chegado. Ele disse a Kijin que com isso ele a estava chamando de volta. Ela começou a desaparecer e desejou boa sorte a ele. Wayne abriu as portas e entrou na sala de jantar. Harold perguntou quem é ele, se não é um pequeno inseto. Ele tem algo a dizer? Eles teriam preferido jantar sem ele presente. Wayne confirmou suas palavras e disse que teve sorte de encontrá-los dois tão rapidamente. Ele colocou a carta da academia na mesa e disse para eles darem uma olhada. Ele disse que era um aviso de matrícula, como eles concordaram. Eles podem ir embora da casa dos Granado. Dean exclamou que não podia ser. Harold perguntou por que ele estava tão alarmado. Isso é definitivamente uma carta falsa. Dean se acalmou e concordou. Não é possível que tal mediocridade como Wayne possa entrar na academia. Wayne pensou que isso era esperado. Ele perguntou, então ele só precisa provar o contrário, certo? Dean franziu o senho e perguntou o que Wayne quis dizer. Wayne disse que provaria a eles que o aviso de matrícula é genuíno. Ele sorriu e disse que para isso eles só precisam comparar suas forças. Harold pegou uma adaga e disse que isso era demais, que não o deixaria atrapalhar. Wayne parou a adaga e Harold disse que ele não podia se mover. Wayne continuou segurando a lâmina e disse ao irmão de Dean que talvez ele devesse parar de ficar de
pé agora. Dean ficou bravo e disse para ele não se superestimar. Ele convocou uma chama e ordenou que queimasse seus inimigos até virarem cinzas. Ele usou um feitiço de fogo em Wayne e um enorme jorro de chamas apareceu. Harold sentou-se no chão e riu. Ele disse que isso seria uma lição para ele. Dean exalou e sorriu. Depois de um segundo, eles viram que Wayne estava intacto e ficaram muito surpresos. Wayne jogou uma adaga, que voou bem ao lado da cabeça de Dean, cortando uma mecha de seu cabelo. A adaga ficou presa na parede e Dean caiu no chão. Wayne disse que isso deveria ser suficiente para eles. Ele passou no exame de entrada, o que significa que agora é o chefe da casa. Ele oficialmente expulsa seus irmãos mais velhos da casa dos Granado. Ele pede a eles que embalem todas as suas coisas e saiam de casa amanhã. Wayne saiu e Harold perguntou ao seu irmão o que eles devem fazer agora. Eles conseguiram se livrar de seu importuno pai e agora eles só têm a opção de matá-lo. Dean disse para ele pensar no que e onde. Harold respondeu que ele tinha a culpa. Dean rangeu os dentes e disse que, como as coisas chegaram a esse ponto, ele só tem que jogar sua carta trunfo. Naquela noite, Dean estava em uma taverna. O sujeito contou as moedas no saco e disse que há 10 moedas de platina. Dean perguntou se ele seria capaz de matá-lo. O cara confirmou suas palavras e disse que eles podem contar com ele. Esse cara se chama Zodia. Ele é um assassino e mago do silêncio. Depois de um tempo, Wayne acordou. Um dos Shikigami o chamou e ele disse que sabia disso. Eles ainda decidiram. Certo, havia um grande círculo mágico sob a sua cama. Ele perguntou se eles o prenderam em uma barreira também, colocada dentro dessa magia de assassinato silencioso. Ele saiu da cama e tocou a barreira com o dedo. Ele disse que não hesitaram em usar qualquer método. Ele suspirou e se perguntou se poderia mostrar a eles um assassinato silencioso real. Nesse momento, houve risos do andar de baixo. Harold disse a Zodia que ele é simplesmente o melhor. Finalmente, ele verá como esse inseto miserável e satisfeito sofre. Era um perdedor, um fracassado, e permaneceu assim. Desde que ele conseguiu entrar na academia de magia, eles não têm outra opção senão matá-lo. Ele explodiu de riso e Zodia disse que de dentro a barreira está completamente cheia de magia de dissolução. Nem mesmo um osso permanecerá do alvo. Harold se levantou e disse que é ótimo. Não seria hora de eles o visitarem? Eles verão os frutos de sua vingança. Como eles poderiam perder isso? Ele perguntou a seu irmão se ele estava certo. Dean respondeu que não era que ele gostasse de vingança, mas que era seu dever como irmão mais velho ver com seus próprios olhos como seu irmão mais novo morre. Eles subiram as escadas e caminharam pelo corredor, com Wayne observando atrás dele. Zodia tocou a maçaneta e disse que antes de abrir a porta, ele deveria avisá-los. Eles não verão a visão mais agradável. Dean resmungou que era ótimo. Ele entrou na sala e perguntou ao inseto miserável como ele estava, mas eles viram que não havia ninguém na sala e ficaram muito surpresos. Zodia disse que não podia ser. Dean perguntou se ele não afirmou que sua barreira era perfeita. Zodia confirmou suas palavras e disse que esse tipo de barreira foi criado a partir de 2 círculos mágicos colocados em partes diferentes da mansão. É impossível sair dessa barreira, Dean exclamou. Então, por que ele não está aqui? De repente, veio a voz de Wayne por trás deles, dizendo que ele estava ali. Eles se viraram e Dean disse o nome de Wayne. Wayne cruzou os braços sobre o peito e disse que agora talvez possa esclarecer as coisas um pouco. Depois de ativar a barreira de assassinato silencioso, ele saiu dela e os encontrou. Não deixe o alvo do assassinato morto ou não, eles não acham? Zodia exclamou. O que ele acabou de dizer? Wayne disse que ouviu a conversa deles inteira perfeitamente. Agora ele estava finalmente convencido, como seu pai havia dito, que ambos eram inadequados para o papel de chefe da casa. Harold gritou que ele era um inseto miserável. Dean ordenou ao assassino que o matasse. Zodia respondeu que o faria sem precisar do lembrete dele. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, Wayne acertou sua cabeça e disse que eles não devem perder a vigilância até terem certeza de que o alvo foi eliminado. Zodia desmaiou e Wayne disse que é assim que a vingança deve funcionar. Os irmãos ficaram horrorizados e Wayne disse que agora ele acredita que a expulsão dos 2 da casa dos Granado não foi uma medida suficiente. Se ele os deixar em paz, eles continuarão a incomodá-lo. Portanto, ele permitirá que eles conheçam todos os tormentos do inferno, para que tenham até medo de pegar uma faca nas mãos. Harold gritou para ele parar de falar bobagem. Wayne disse para ele calar a boca e ele ficou assustado. Dean pediu perdão e disse que não os incomodariam novamente. Então ele poderia perdoá-los. Wayne respondeu com um sorriso que nem sequer pensaria nisso. Dean ficou horrorizado e disse para ele ouvir
ouvir a si mesmo que ele está cruzando a linha. Wayne sorriu e ordenou que Tenko viesse. Depois de suas palavras, a silhueta de um monstro enorme apareceu acima deles, e eles gritaram de horror. Tenko é um dos 12 Shikigami, generais divinos que o servem. Ele é um mestre da ilusão. Se seus irmãos tentarem se infiltrar novamente no território dos Granado, eles serão imediatamente dominados por ilusões monstruosas. Eles não voltarão para essas terras novamente. Pela manhã, eles empacotaram suas coisas e deixaram a casa. Assim, Wayne se tornou o chefe da família Granado. Ele olhou para o retrato de seu pai e disse que definitivamente protegeria suas terras preciosas para que ele pudesse dormir em paz. Ele saiu do escritório e deixou o retrato de seu pai sorridente na mesa. Bom, infelizmente a parte 2 vai se encerrando por aqui. Se vocês quiserem a parte 3, comente aqui embaixo e nos vemos nos próximos vídeos.